Bom, vamos lá, gente. Que coisa linda. Falei para vocês que eu me formei, né, como treinadora de saúde, a Car Health Training, em 2017, André. Aqui vocês têm uma podóloga, gente, que ama trabalhar a mente humana, que ama trabalhar o corpo. Então, são lugares que eu amo trabalhar. Eu não consigo enxergar só um pé no paciente. Isso, para mim, é inegociável olhar a totalidade, né? Fazer esse tratamento integrativo, olhar todo o sistema do paciente, principalmente quando a gente fala de emocional. E eu até queria trazer essa aula para vocês aqui, eu vou trazer num outro momento, e dentro dessa aula, nós frisamos que temos que ter cuidado com tudo aquilo que a gente vê e escuta, porque nós absorvemos, e eu quero muito falar para vocês uma coisa que fica bem marcada em mim, principalmente nessa aula que nós preparamos para vocês. Quando você passa 5 minutos recebendo informação negativa, seja na televisão, seja no Instagram, você tem 5 horas de imunidade baixa. Isso é muito forte. É muito forte. Então, imagina o paciente que você vai atender, fazer o pé ali, fazer um procedimento, um protocolo, cuidar de uma podopatia, e, de repente, esse paciente ele está como? Está todo abalado emocionalmente por várias questões em casa, com familiares, com trabalho. Então, você imagina ele sofrer nesse baque, em qual situação ele se encontra com a imunidade dele. Então, eu vejo muitas podólogas se maltratando, ficando muito, como que eu vou falar, gente, num pico de estresse muito alto, de forma desnecessária, porque ainda não entendeu que o processo do tratamento ele está no todo, está da cabeça aos pés, correndo todo o corpo. Gente, isso é muito lindo. Então, vamos embora? Quem quiser vir assistir, gente, vai lá nos meus stories e pega o link. Exatamente, Sebastiana. Exatamente. A Sebastiana está falando aqui que a biorressonância, o órgão que mostra isso é o timo. Lindo, né? Então, vamos lá, gente. Nós vamos... É uma aula que eu não vou demorar muito aqui com vocês, mas vou mostrar para vocês com precisão, porque tem quem vai ter a ressonância, tem quem não vai ter, mas nós temos algo muito profundo no nosso dia a dia, porque em 2017 isso não existia, e eu trabalhava com evidências, e também com parcerias, os médicos, a qual a gente solicita, faz essa junção, né? Muitos pacientes entendem que a suplementação é remédio e não é, e aí a gente precisa encaminhar também a solicitação para os médicos, para que eles entendam que o médico vai falar, pode, ok, pode fazer, tá tudo bem, né? E é muito interessante. E o que mais me despertou no passado, em 2017, é que eles já faziam uso de colágeno, né? O colágeno tipo 2. E eu falei assim, gente, é um bom negócio para se trabalhar. E isso, para mim, sempre foi... Eu sempre gostei, gente. Na época não existia Pix, né? Não, Cristiano, eu estou começando agora. Na época... Bora, gente! Pega o link lá na bio e vem para cá. Na minha época, se pagava com dinheiro e cartão de crédito. E vambora, né? Hoje a gente ama um Pix. Então, vamos lá, meninas. Aqui eu vou trazer para vocês uma nova dimensão do cuidado podal. Através da solicitação das minhas alunas ali do Salix Podal, vocês pediram para trazer um pouco aqui do meu conhecimento com relação à suplementação e à podologia. Graças a Deus, eu não só cuidei de pés, mas também cuidei de mente e de saúde dessas mulheres a qual eu cuidei delas dentro de um grupo. O grupo ele era todo administrado por nutrólogos, né? E eu ali fazia aquela assistência que você precisa cuidar da mente, você não pode deixar a pessoa desanimar, porque quando você está em grupo, quando você está em conjunto, quando você tem pessoas para andar juntas,
naturalmente nós nos tornamos mais fortes, e o dia que você desanima, tem sempre uma que te joga para cima. Por isso que é tão bom andar em grupo, né? Andar em conjunto, ter uma comunidade forte. Eu prezo muito por isso, porque desde que eu entendo por gente que eu me tornei uma empresária realmente, que eu não sou empresidiária, né? Sabe quem que é o empresidiário, gente? É aquela empresária que tem o CNPJ e ela trabalha prendendo todo o sistema nela, ela não solta. Então, quando eu solto, eu passo a ser uma empresária solucionadora de problemas, uma líder. Então, eu governo, né? É para isso que Deus nos chamou. Então, todo mundo está vendo a minha tela aqui, a sinergia entre protocolos avançados e o suporte nutricional sistêmico. Eu vou fazer de uma forma muito didática, sem muito mimimi, porque eu quero que vocês entendam o porquê que você vai usar ali o nutracêutico, a suplementação. Então, eu não vou trazer muita coisa aqui para bagunçar o coreto, para deixar a coisa confusa, de jeito nenhum. Como sempre, eu gosto de facilitar, porque eu sou uma colérica e eu sou prática. E nós que somos mulheres, que temos aqui que cuidar da casa, cuidar da família e cuidar da empresa e tudo, a gente precisa dessa praticidade. Tá? Então, vamos começar aqui essa apresentação. Aqui nós temos a profundidade, né? Eu amei isso aqui, gente. Eu tenho que tirar o chapéu para o meu marido, porque quando ele prepara uma aula para mim, ele me entende, ele sabe o que eu preciso. E eu falei para ele assim: meu Deus, que aula linda, né? E aqui, meninas, nós temos toda a profundidade desse paciente e a superficialidade, certo? Então, nós temos aqui fissuras, onicomicose, o calo, aquilo que eu vejo, mas e aquilo que eu não vejo? Que é sobrecarga metabólica, inflamação crônica, baixa imunidade. E aquilo que eu não vejo? O nosso corpo fala. É cabelo que cai, é unha que fica fraca, é tecido ressecado, né? Você vai olhando, você percebe claramente que aquele... Gente, entrou nos 30, colágeno vai só indo embora. As articulações só começam a doer, é uma loucura isso. Então, a podologia tradicional foca nos sintomas visíveis, e a podologia integrativa atua na causa raiz, tratando o corpo de forma sistêmica, para que os resultados nos pés sejam permanentes. Então, nós vamos fazer essas apresentações aqui com um olhar com profundidade. Boa noite, meninas. Tudo bem com as senhoritas? Então, nós temos aqui, ó, o elo perdido, a matéria-prima da cura. A podologia trata o sintoma externo, a unha, a pele, o calo. A nutrição fornece a matéria-prima para a cura interna. Então, se os blocos de construção celular corretos, certo? Sem os blocos aqui, ó, de construção corretos, o corpo não consegue regenerar tecido. Então, quando eu falo para vocês assim, gente, olha para o todo, até na hora de uma cicatrização, não é só o fungo, não é só o vírus, tem tudo, ali o corpo está falando totalmente para nós, tudo. Eu tenho visto alguns médicos trazendo para nós algo muito sério. Vou falar para vocês aqui que não entra aqui no caso, mas ao mesmo tempo entra. Muitas pessoas hoje estão com depressão por falta de reposição de vitamina. Olha que loucura. E aí está tomando várias medicações tarjas de todas as cores possíveis, e o que ela precisa é de fazer reposição de vitaminas. Então, a suplementação hoje está sendo um divisor de águas na vida das pessoas. Às vezes você vai ver uma pessoa apática, sem força, sem coragem, sem condição, assim, de, nossa, não sei de onde que eu vou tirar força para trabalhar, ela está precisando só de repor. Então, eu tenho ali na minha gaveta um arsenal de suplemento, porque eu faço uso de todos. E sempre que eu levo anotadinho, boa noite, Carla, e sempre quando eu levo anotadinho para o médico, bonitinho, ele fala, ok, pode continuar.
E sempre quando eu faço os meus exames, que está tudo ok, mas eu continuo fazendo a suplementação. E eu vejo gente falando assim, eu fiz meus exames, está tudo ok, não preciso tomar. Gente, precisa tomar, precisa repor, precisa fortalecer. São dosagens bem baixas, né? Então, a raiz do problema, muitas vezes, não está no pé. A saúde da pele, a velocidade de cicatrização, a força da lâmina ungueal são processos sistêmicos. Boa noite, Delma. Deficiências nutricionais podem retardar a recuperação e aumentar a chance de recidivas, mesmo com o melhor tratamento tópico. Eu sempre falo recidivas errado, gente. Eu não sei vocês, mas sai um N no meio da minha fala. Oi, Toninha, tudo bem? Então, nós temos aqui os 3 pilares da podologia integrativa. O alívio da sobrecarga, certo? Atuando na causa mecânica de podopatia, como fascite plantar, fissuras, tratamento do paciente de dentro para fora. Aqui nós temos o fim da dor, né? Que é a ação tópica profunda para alívio rápido de dores, edemas, inflamações, potencializando os procedimentos em cabine. E a reconstrução da defesa, que é fortalecer o sistema imunológico, fornecendo os blocos de construção para unhas fortes e cicatrização acelerada. Certo? Isso aqui é tudo que uma podóloga precisa na vida. Isso aqui não melhora só. Boa noite, Andréia. Aqui não melhora só a questão física do meu paciente. Aqui, quando eu começo a olhar para esse lugar, eu melhoro a minha vida também, porque eu passo a fazer uso. Eu passo a ser essa mulher que também uso. Exatamente, gente. As doses diárias, deixa eu ver o que a Sebastiana falou aqui que eu gosto. Exatamente, Sebastiana. Sebastiana falou que a suplementação é dose diária, é aquilo que não conseguimos dar para o nosso corpo, certo? Então, a gente precisa continuar fazendo e sempre seguindo a orientação da empresa que vocês vão trabalhar, tá, gente? Então, veja bem, para cada suplemento tem para cada empresa, eu trabalho com Acmos, eu não lembro o nome da que a Sebastiana trabalha, mas cada uma de vocês aqui provavelmente deve suplementar em alguma outra empresa, certo? Vitamina D é vida, gente. Falta vitamina D para ver. E aí cada empresa vai ter as orientações, tá bom? Eu não vou trazer detalhes aqui, porque eu vou trazer consciência. A partir da hora que eu subo o nível de consciência de vocês, vocês vão aprofundar na empresa escolhida. Eu quero conhecer a Acmos. Eu quero conhecer... Me fala um nome aí de uma empresa. Aí, farmácia de manipulação, gente, é complicado, porque você tem que pedir a porcentagem certa, né? Aí o médico tem que passar para a gente poder fazer a solicitação. Aí já não é mais a minha área. Nutrilite, é isso que fala? Nutrilite? Eu gosto da Nutrilite. Tem Herbalife. Herbalife, Nutrilite, Acmos. Então, gente, eu gosto de Acmos. Você sabe que o nome Acmos é iniciando com Deus, né? Eu já sou toda crentona, mesmo que 17 anos atrás eu não estava na igreja, mas eu sempre fui cristã. Ozontec, vocês entendem? Então, cada uma tem uma defesa aqui, tem a sua empresa, e aqui é para subir nível de consciência. Certo? Então, cada empresa vai trazer o treinamento para vocês. A Acmos me deu um treinamento, certo? Eu recebi um treinamento muito profundo, porque eu fui trabalhar dentro de grupo, coordenando mulheres que tinham dificuldade de emagrecimento, dificuldade aqui, de controlar a alimentação. Então, tinha que lembrar o tempo todo horários de suplementação, quantidade, o que comer, o que não comer. Então, eu estou sempre aqui focada na mente da pessoa, o que me leva a entender que quando eu cuido do físico, certo? Eu tenho resultado no corpo inteiro, porque o pé fala, e tudo que a gente tem aqui, vai para o pé. Todas as nossas dores, dificuldades, vai para o pé, certo? Então, vem para cá, conexão direta entre podopatias e nutrientes chaves. Então, eu vou trazer algumas podopatias, as mais comuns, a onicomicose, a onicofose, a hiperqueratose, o calo com núcleo,
a tínia pedis, a verruga plantar e o granuloma, certo? Então, na onicomicose, eu tenho como desafio clínico aqui a lâmina frágil e o crescimento lento. E o suporte nutricional, olha como que isso aqui é importante. Eu preciso entregar nutrientes para ter mais força e crescimento dessa lâmina. Quando eu falo de hiperkeratose e falo de calo com núcleo, eu falo de ressecamento severo, de fissuras, dor articular. Então, eu preciso entregar para esse paciente elasticidade e reparo da pele. Então, vocês entendem que eu vou fazer aqui uma visão muito mais amplificada, sem ficar aprofundando muito, para a gente ter nível de consciência. Porque esse nível de consciência é uma fala que eu preciso entregar para quem? Para o meu paciente. Se eu quiser algo mais específico, mais técnico, mais profundo, esse é para mim, é para eu que estudei. Mas quando eu falo a linguagem do meu público, que é o meu paciente, eu preciso conversar com ele com uma fala mais objetiva, para que ele entenda por que ele precisa da suplementação, tá? Então, aqui eu tenho a tínia pedis também, a verruga plantar e o granuloma. O desafio clínico que nós temos aqui é o reparo tecidual lento e o risco de infecção. E o suporte nutricional, nós vamos dar micronutrientes para o processo de cicatrização. Ok? Então, se eu tenho aqui tínia pedis, verruga plantar e granuloma, eu vou ter aqui que entregar para esse paciente processo de cicatrização e combate a vírus, né, gente? Eu tenho que aumentar essa imunidade também. Eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Mais para frente. Então, vem para cá. Passei, gente. Não tá certo. Então, vem para cá, os pilares da recuperação podal. Então, a biotina. Então, pega a visão aqui comigo, que eu estou sempre no grupo falando com vocês. Meninas, entra com biotina, faz o protocolo, faz o semanalmente, entra com biotina. Eu estou falando o quê? De aumento de espessura e velocidade de crescimento da lâmina. Ou seja, fortalecimento. Ok? A vitamina B12, indispensável para a saúde do sistema nervoso e prevenção de neuropatia periférica. A vitamina C, vital para a manutenção do colágeno, resistência do tecido e cicatrização de feridas. A vitamina C é a vitamina padrão ouro de cicatrização. Eu preciso de colágeno para ter boa cicatrização. Vocês entendem esse lugar? E a vitamina C, ela trabalha esse lugar assim, de forma sobrenatural. Então, não é só sobre o tecido colágeno que a gente já compra hidrolisado, por exemplo. Né? A gente também vai inserir a vitamina C. E aqui eu tenho o colágeno. Pode ser o tipo 2, pode ser o hidrolisado, que melhora a qualidade e elasticidade da pele, apoiando a saúde das juntas. Mas também eu posso usar o hidrolisado, né? Cabelo, pele, unha. O zinco e a vitamina A e D, essenciais para o processo de reparo no tecido e cicatrização. Então, eu tenho aqui uma base principal. Claro que nós temos uma gama de suplementação, mas eu não vou ficar aqui trazendo para vocês uma gama de suplementação, sendo que agora eu vou falar para vocês de pele, tecido, e estou falando especificamente aqui dos resultados quando a gente alcança o objetivo das patologias. Elisa, eu quero me aprofundar muito na suplementação, aí já é outra história, tá bom? Aí já é outro papo. Eu vou trazer aqui os principais para as odopatias, para ficar algo muito claro e objetivo para vocês. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, a onicomicose, que é o nosso desafio clínico. Temos a batalha externa, todo mundo já sabe, só Jesus na causa. Temos o tratamento de unhas fracas, quebradiças, com infecção fúngica, exigindo peeling laminar, remoção de camadas afetadas, ok. Batalha clínica. Aí eu entro com solução integrativa. BioRec, que é o que eu trabalho com ele, tá? Ele é rico em biotina, vitaminas essenciais que fortalecem a lâmina. Então, o que importa aqui? É o nome biotina, tá?
Cada uma aqui que trabalha com a sua empresa, eu estou falando aqui da Acmos, que é a qual eu conheço, é a qual eu trabalho, beleza? Então, eu tenho aqui biotina. A biotina, vitaminas essenciais que fortalecem a lâmina unguial, acelera o crescimento saudável da unha, substituindo a parte doente mais rapidamente. Então, eu tenho crescimento e tenho fortalecimento aqui na biotina. A biotina não vai só olhar para a unha, né, gente? Já vai olhar para o cabelo também, tá? E aqui, o zinco. Lá na Acmos tem o nome de Right Now. E esse zinco é um mineral fundamental para a defesa antifúngica natural do corpo e para a saúde da pele ao redor da unha. Ok? Então, o que importa aqui? O zinco. Então, eu tenho biotina e eu tenho zinco para me ajudar no processo aqui do meu tratamento de fungo. Certo? Então, eu vou ter todo o meu protocolo, todas as minhas sessões ali muito bem elaboradas e estruturadas. Vou usar o laser, cada uma vai usar a sua tecnologia. Ô, Jailza, se tem que usar todos eles, eu uso todos eles diariamente. Mas aí é um assunto que você tem que conversar com o seu paciente. É algo que você tem que entrar com ele, porque ele precisa entender que ele tem que fazer essa reposição, certo? Então, você sabe que se eu entrar com zinco e entrar com biotina e colágeno, eu já entro com tudo aqui, ó. Eu gosto de entrar com biotina e colágeno. Quando está aqui na onicomicose. Sempre vou falar isso para vocês. Sempre. Quando eu entro ali no grupo que eu estou dando mentoria para vocês, que eu estou falando ali dentro sobre a recuperação ali da lâmina, eu sempre vou falar. Gente, entra com colágeno aqui, entra com biotina. Ó, o paciente está precisando de fazer um cuidado extra, tá? Agora eu vou falar do pé desértico aqui para vocês. Tá vendo que está muito sucinto? Tá algo muito direcionado para a podopatia, tá? Eu não vim aqui falar só da suplementação, eu vou falar da podopatia em específico e como que eu posso entrar com a suplementação aqui. Ok? Então, isso aqui ficou maravilhoso, prático, eficiente, sem mimimi, que eu sou assim, colérica. Então, vem para cá, hidratação de impacto, a hiperkeratose severa, ressecamento extremo, fissuras dolorosas, nós precisamos de quê? Hidratação profunda. Então, além de nós termos aqui todo o nosso protocolo com o Salix Podal, fazendo essa renovação celular que é fundamental, nós precisamos olhar para um lugar que é o tecido desse paciente para que ele tenha uma melhora de dentro para fora. Então, eu não fico só presa nesse lugar, né? Eu preciso também melhorar a imunidade desse paciente. Normalmente, esse paciente com pé desértico, ele também tem fungo. Então, nós vamos entrar com salicílico, o número de sessões específico, terbinafina, isso tudo aqui em gabinete em externo. Mas e o interno? Eu ofereço aqui para vocês a opção de colágeno, ok? Que contém vitamina C, restaura elasticidade, previne a pressão, né? O rasgue daquela pressão. Então, se eu começo a trabalhar o meu tecido, na hora que o meu paciente descarrega o peso dele, não vai abrir. Não vai abrir, porque o que abre é o tecido rígido, o tecido desidratado. Então, não é só sobre creme, não é só sobre pegar a lupinha e ficar vendo ali. Existe um processo interno. E se esse paciente estiver cheio de problema de saúde, quanto mais problema de saúde ele tiver, mais a imunidade dele está baixa e menos ele vai produzir ali colágeno, tá? Então, vem para cá. O Yang, que é o que eu trabalho com ele contém colágeno hidrolisado, vitamina C, tá bem? Então, o que eu preciso entender aqui? Que eu vou oferecer para o meu paciente vitamina C e colágeno hidrolisado, para auxiliar no ressecamento desse tecido, tá bom? Ok. O BioRé, que é o que eu trabalho com ele, o que tem nele, Elisa? O que eu preciso entender aqui? É o ácido hialurônico, que retém a hidratação da célula da pele, combatendo o aspecto desértico de origem. Então, o ácido hialurônico, quantos cremes que a gente compra que tem ácido hialurônico?
Quantos cremes? Vários, não é? Então, nós também podemos fazer essa reposição. Então, o importante aqui agora é o que, Elisa? O ácido hialurônico. Então, nós temos aqui no Biorré o ácido hialurônico. Ok? E o ômega 3. Vem cá. Ômega 3. Atua como anti-inflamatório, lubrificante natural das camadas profundas da derme. Então, a gente escuta falar muito de ômega 3, mas o ômega 3 a gente sempre escuta falar, os médicos nos passam e fala que a gente tem que ingerir o ômega 3 porque é bom para isso, bom para aquilo, mas agora nós estamos olhando como podólogas para o paciente, tá? Ele precisa de ter aqui biotina, colágeno, ômega 3, vitamina C, e eu vou ter uma pele mais hidratada, retendo mais a água, com mais elasticidade. Na hora que ele estiver descarregando o peso dele, não vai quebrar esse tecido. Então, não é só sobre creme, não é só sobre o peeling, não é só sobre a renovação celular, é sobre o todo, ok? Então, vamos lá. Exatamente, na maioria das vezes o médico fala que é bom para memória. Ele nunca vai falar que é para o pé, mas a gente está falando aqui para o pé, né? Se eu for trazer o ômega 3 aqui dentro de tudo aquilo que, dentro da academia de saúde, eu aprendi, eu passo a noite aqui só falando do ômega 3. Então, como a gente está focado aqui muito na vitamina, aqui na renovação celular dos pés, né? O médico, ele vai sempre direcionar, né, Sebastiana? Ele vai trazer aqui, vai falar assim, ômega 3 é ótimo para memória. Você já passou do 40, você está com 40 e tantãos. Então, aqui, ó, ômega 3, zinco, B12, reposição hormonal, né? A gente passa a noite aqui falando de suplementação, gente. Se você for pegar a gama que é a suplementação para o corpo, para o todo, você passa a noite aqui. Por isso que é tão importante suplementar. E aí, o que acontece? Eu começo a olhar para o pé do meu paciente, eu cuido dele todo, ele começa a ver melhora em todos os funcionamentos do corpo dele, ele vai ficar sem entender lé com cré, tá? Então, vamos lá, gente. Granuloma. Aqui a gente já sabe que o granuloma, muitas das vezes, Elisa, eu já tirei toda aquela espícula, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, o granuloma não melhora, não sai, não cicatriza o paciente. Tem paciente que chega com granuloma de 5 anos, gente. Já fez cirurgia, já fez tudo e tá lá o dedo, todo embodocado, cheio de vascularizado, todo chateado, cheio já tá todo cheio de, como é que fala, gente? De cicatriz, né? Então, aqui nós temos uma inflamação aguda, dor intensa, ferida aberta, carne esponjosa, e aí precisa de quê? Manobra, espícula-ectomia e controle de exudato. Beleza. Também sabemos a importância que é o salicílico, cada um tem seu método também, que tem podóloga aqui que nunca fez curso comigo, mas tem o método dela de eliminar, né? Tem a cauterização, a ablação, o que mais, gente? A gente também faz a cauterização com eletrocautério, então tem várias formas da gente vir aqui diminuir a vascularização desse tecido, né? O salicílico entra como um excelente cicatrizante aqui, um excelente... ele vai estabilizar todo o tecido, né? Diminuir aquele excesso de onicofose, então ele entra aqui, mas não é a questão agora. A questão é, o que mais eu preciso quando o meu paciente está com a imunidade baixa e com dificuldade de cicatrização? Eu preciso de cúrcuma, um potente anti-inflamatório natural, né? Vai reduzir o edema, a inflamação. Aí depois eu entro com o B12, que é a combinação de ferro, vitamina C, essencial para a oxigenação celular e cicatrização rápida de feridas abertas. Pegue esse lugar. Então, se eu tenho um paciente aqui que ele está com muita dificuldade de cicatrização, eu posso entrar com
Ok? Então, eu sei que eu tenho todo um protocolo na podologia. Ah, eu usei laser, eu usei alta frequência, eu usei eletrocautério, eu já fiz correção laminar com todos os tipos de órtese. Eu já usei tudo quanto há da podologia e estou com dificuldade. Ariane, se o salicílico ajuda no crescimento da lâmina? Não, gente. Ele não entra como um estimulador de crescimento laminar, não. Não, 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 não. Ele é muito bom, né? Mas essa parte aí, falar, ele auxilia no crescimento da lâmina, não. Tá? Então, nós temos aqui, gente, toda essa combinação aqui da suplementação, certo?